A graça e a paz do Senhor. Eu acho que a minha alegria está maior do que a de todo mundo, viu? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar conhecendo assim cada irmão, cada irmã, desde cedo tendo aqui o contato, né, com aqueles que eu nunca tinha visto na vida, mas que já oram, já estão segurando as cordas ali. E eu louvo a Deus por conhecer essa igreja. Eu estou muito feliz mesmo, vocês não imaginam, tá? Muito feliz mesmo, meu coração assim está saltando de alegria, porque é muito bom a gente chegar onde há um povo que ama missões, que ama o Senhor, que dedica, né, tempo, vida, investe no reino de Deus. Então isso dá uma alegria muito grande. E desde já eu quero dizer à igreja que eu sou grata ao Senhor pela vida da PIBAM. Amém? Porque eu sei que muitos que não me conheciam pessoalmente, mas os joelhos de vocês já me conheciam, né? As orações já estavam fazendo efeito lá. Eu digo o seguinte, que a oração, gente, a oração é algo tremendo. A gente ora pouco porque a gente parece que não quer muito, né? Mas a oração é algo muito grande, muito grande. Certa vez eu estava em um determinado lugar e eu senti eu não estava bem e de repente veio um refrigério na alma e o Espírito Santo naquela hora falou: há alguém orando por você agora. Porque a oração, ela faz toda a diferença. Continue orando. Continue apresentando os missionários. Continue apresentando aqui a sua igreja ao Senhor. Porque lá no anonimato, onde ninguém vê, onde liderança não vê, ninguém vê, o Senhor, Ele contempla e o Senhor responde. Ele é aquele que escuta as nossas orações. Tem um livro de Duvalina, que é a missão de interceder. E ela fala de um trinômio que eu acho muito interessante. Ela fala sobre um trinômio que existe, que é oração, avivamento, missões. E na história da igreja, foi realmente movida por isso. Sempre que aconteceu um avivamento, tinha oração. Começava um determinado movimento de oração, às vezes com duas, três pessoas orando, o que é que pode acontecer? Mas avivamentos que duraram 100 anos, Deus avivando a sua igreja, Deus despertando o ardor missionário, Deus levantando o obreiro, milhares e milhares de pessoas se rendendo ao Senhor, chorando. Tudo começou com oração. Louvado seja Deus, porque todo avivamento que tem acontecido aqui, eu acredito que começou em alguma salinha, em algum momento, na oração. Amém? Mas eu quero pensar com você um texto da Bíblia. Depois eu vou falar do testemunho, tá? Porque eu digo assim, olha, gente, o testemunho é bênção, mas a palavra de Deus é ela que muda. A palavra de Deus é ela que traz o impacto para a nossa alma. A palavra de Deus é isso que ela diz dela mesma. É viva e é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então é a palavra de Deus que a gente leva para casa e vai mudando a nossa história. Amém? Queria pensar com você em um texto que está lá em Atos dos Apóstolos. Em uma reunião que teve de oração foi falado nesse texto. E esse texto ficou tão forte na minha mente. Atos capítulo 11. Vou ler a partir do versículo 19. A igreja de Deus, aquela igreja, ela passou por um momento muito sério de perseguição. Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. E ele disse aos discípulos que ficassem ali em Jerusalém, que eles iriam receber poder. Ao descer sobre eles o Espírito, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos receberam essa recomendação do Senhor, dentre outras, que Jesus disse, olha, vão, preguem o evangelho, vão, façam discípulos.
E eles deveriam ficar ali esperando a promessa do Pai. E a promessa veio, a promessa foi cumprida. E mesmo assim eles continuaram em Jerusalém. Mas de repente chega um momento de perseguição que afetou a igreja. E eu sempre falo por onde eu vou, que eu disse, é incrível a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus tem uma história sangrenta. Tem uma história de perseguição, tem uma história de martírio. Tem uma história de dor, mas a igreja do Senhor, ela permanece viva e de pé. Não teve perseguição que acabasse com a igreja. Não teve Coliseu romano com os seus leões ferozes que destruísse a igreja, não. A igreja de Deus, ela passa toda a sua história. E hoje nós estamos aqui de pé, glorificando e exaltando ao Senhor, porque Ele é o Senhor da igreja. É Ele que sustenta a nossa vida, é Ele que sustenta a história da igreja. Ele disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é o Senhor Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nada acabou com a igreja de Deus. E é algo tremendo. Quando eu penso na história da igreja, e eu penso hoje, nós aqui reunidos lá em Pernambuco. Eu moro em Moreno, tá? É uma cidadezinha lá de Pernambuco. E eu penso em Moreno, tem igrejas reunidas. E lá nos Ribeirinhos, e lá na África, e em vários lugares do mundo. A igreja se expandindo, crescendo, chegando aonde é proibido chegar. A palavra de Deus penetrando. Como Paulo certa vez disse, olha, ele estava preso, mas disse, a palavra de Deus não está presa. Não está presa. E a igreja crescendo. A igreja passa por um momento sério aqui de perseguição. Estevão, ele é apedrejado, ele é morto. A igreja de Deus é dispersa. Só que essa igreja que se espalha, não é uma igreja que tem apenas o nome de igreja, mas é a igreja do povo que nasceu de novo. São os lavados pelo sangue de Jesus. Aqueles que conheceram Jesus, aqueles que entregaram a vida, aqueles que disseram sim para o evangelho e testemunham de Jesus. Essa igreja se espalha. E o que é que acontece quando a igreja se espalha? Morre? Não, cresce. Incrível, né, pastor? A igreja cresce. Porque o irmãozinho Joãozinho, que saiu daqui, a perseguição veio, levou ele lá para tal cidade. Chega lá, irmão Joãozinho, naquela cidade que ninguém ouviu de Jesus. Olha, eu entreguei a minha vida para ele. Ele veio, ele viveu aqui, ele morreu, ele ressuscitou. Ele um dia vai voltar. E esse é o evangelho vivo. Aí as pessoas daquela cidade dizem assim, eu quero crer também. Aí vai lá, Dona Antônia, para outra cidadezinha, foi dispersa. Chega lá, olha, a minha vida foi mudada. Ele perdoou os meus pecados e tanta coisa aconteceu dentro de mim. E o povo daquela cidade diz assim, eu quero também, eu quero que ele perdoe os meus pecados. Imagine que aquela igreja que se espalha, não é apenas um povo que se espalha, mas é o evangelho que se espalha. Por onde você vai, por onde eu vou, não é apenas Denise que vai, mas é o evangelho do Senhor Jesus que vai. Aonde você entra, não é apenas o lugar que você entra, mas é o evangelho do Senhor Jesus que entra naquele lugar. Deus, Ele nos chamou, você, imagina que você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Aquela igreja que se espalhou, gente, nós não temos nomes. Nós não sabemos quem são todos esses irmãos que foram dispersos ali. Mas uma coisa a gente sabe: Deus usou aqueles que a gente não sabe do nome para a glória dele. O evangelho dele cresceu. Às vezes as pessoas pensam, mas eu sou do Senhor tão pequeno. Não tem nada não, a gente é pequeno mesmo, viu? É pequeno, é bem limitado. Mas Deus usa as coisas insignificantes desse mundo para confundir as grandes. Então você carrega dentro de você um grande tesouro, e eu também, o evangelho do Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim, olha aí: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição
desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. As notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Glória a Deus pela palavra dele. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Então, esse texto a gente já vê um pouquinho. Que esses que foram dispersos por causa daquela perseguição que veio a Estevão, eles vão anunciando a mensagem. Alguns anunciam apenas a judeus e outros anunciam também a gregos. Era isso que Deus queria. Que todos ouvissem a mensagem, não só judeus, mas os gregos e todos ali ouvissem a mensagem. Porque esse é o que Deus quer. Que todos escutem a mensagem. Ribeirinhos escutem a mensagem. Quilombolas escutem a mensagem. E eu queria pensar só algumas coisas desse texto que eu li. Uma é sobre a grande mensagem. Amém? Você vai marcar isso aí, tá? Sobre a grande mensagem. E que grande mensagem é essa? A grande mensagem está falando aqui no texto que eles anunciaram essa mensagem e eles contaram, está lá no versículo 20, as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Essa é a grande mensagem. Mas só isso, contar, essa é a minha mensagem. A maior e mais revolucionária mensagem de todos os tempos é o Senhor Jesus. É Ele ter vindo, é Ele ter morrido numa cruz, é Ele ter ressuscitado e Ele vai voltar. Essa é a nossa grande mensagem. Foi essa grande mensagem que impactou aquelas pessoas. Aquela igreja leva a grande mensagem. E eu sei que vocês têm essa grande mensagem. Gente, essa grande mensagem faz uma revolução por onde passa. Essa grande mensagem coloca todo mundo na posição de ex-alcoólatra, ex-viciado, ex-adúltero, ex-mentiroso. A grande mensagem ela vai revolucionando por onde passa. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho é poder de Deus. A mensagem que nós carregamos não é uma mensagem pequena. E é muito bom saber que Ele é o poder de Deus. Lá na Jacitara, é uma comunidade que eu trabalho, viu? No Jacitara. O Jacitara fica um pouco distante, eu tenho que atravessar o riozão para poder chegar lá. E ali eu estava fazendo um trabalho, falando de Jesus. E de repente chega um dia, quase meia-noite, chegou um pessoal lá em casa do Jacitara. Porque no Jacitara tinha uma pessoa que estava numa situação difícil, estava possessa, uma jovem. E eles atravessaram o rio, bateram lá em casa, porque já tinham tentado de tudo. E aí eu disse, olha, uma hora dessa, eu não vou sozinha com vocês. Se tiver alguma irmã da comunidade que vai comigo, eu vou. Mas não vou sozinha com vocês, não. Para atravessar o rio, meia-noite e tal. Aí uma irmã foi comigo, uma da igreja, que está participando. E aí a gente chegou lá, quando chegou lá, estava a casa cheia. Na frente da casa um monte de gente e a jovem lá no chão. Com a Bíblia em cima dela e eles lá sem poder fazer nada. E naquele momento eu disse, eita Deus, parece que Deus marca algumas coisas, né? Tem
coisas que o Senhor marca. Só para você ver o poder de Deus. Não é o poder meu, nem o poder da jovem que estava ali. É o poder de Deus mesmo. O Evangelho tira o homem e coloca a glória de Deus. E quando chegou lá, a gente cantou um pedacinho de uma música, se ajoelhou ali perto e disse, sai em nome de Jesus. Quase eles não escutaram a gente falando nada. E de repente aquela jovem ficou liberta. Louvado seja Deus. E eles, uns colocaram a mão na cabeça, choraram. Uma correu para dentro do quarto e começou a dizer, gente, agora dá licença, vocês saem um pouco, daqui a pouco a gente conversa. E a gente ficou só com aquela jovem conversando, falando do Evangelho, para ela entregar a vida a Jesus. O interessante de tudo foi, quando eu saí, estava todo mundo, muita gente da comunidade, quase 1h da manhã. Eu disse, meu Deus, Atos dos Apóstolos. Estou me sentindo em Atos dos Apóstolos. Aí eu disse, agora. Eu disse, gente, deixa eu dizer o que está acontecendo. A palavra que eu estou falando para vocês, a pessoa de Jesus que eu estou falando para vocês, ele libertou essa mulher. Essa jovem foi liberta por causa de Jesus que vocês estão escutando. Para vocês terem ideia que esse Jesus, ele é poderoso. E aquele foi um grande momento para falar de Jesus ali, em uma hora da madrugada, para aquelas pessoas. E ali eles choraram na presença de Deus. E Deus está fazendo uma grande obra no Jacitara. Louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir sim o Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. É a grande mensagem, é Cristo. Quando ele disse assim, olha, vão e façam discípulos, ele disse assim, e eis que eu estou convosco. Ele está conosco. E é outra coisa que eu encontro aqui nesse texto. A primeira foi a grande mensagem, e a outra coisa é a grande presença. A grande presença. Está lá no versículo 21, que diz assim, olha só que coisa linda. A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. A grande presença vai conosco. Deus não diz assim, olha, vai minha vida, vai-se embora para o campo, vai pregar, não. Ele diz assim, vamos. Porque Ele vai. A mão do Senhor vai. A mão do Senhor opera. Se você se dispôs a fazer algo para o Senhor, aqui na sua cidade, ou em algum outro bairro, ou em outro local, ou no hospital, ou em qualquer outro lugar, você não vai só, porque a mão do Senhor vai com você. Aleluia! E Deus, Ele marca os lugares. Se a gente voltar um pouquinho, está o nosso irmãozinho Felipe lá, pregando em Samaria. Muitos se converteram, muitos creram, e a Bíblia diz que houve uma grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque a mão do Senhor foi com Felipe. Deus vai, chama Felipe, vai lá para um lugar deserto, onde passou um eunuco etíope, e ele prega para aquele homem, e aquele homem crê em Jesus, e aquele homem já é batizado naquele dia. E Felipe é tirado dali de uma forma milagrosa, e aquele homem diz que ele sai da água cheio de alegria. Não tem mais Felipe ali, mas a mão do Senhor permanece ali. Tudo que a gente precisa é da grande presença. Tudo que eu e que você precisa é dessa grande presença. É o ingrediente principal da obra de Deus. É a grande presença. É a grande mensagem e a grande presença. Uma vez eu trabalhei já no continente africano, e durante quase 5 anos num país chamado Guiné-Bissau, e meus pastores foram me visitar. Minha pastora junto com o esposo foi lá visitar e tal, e passou aquele tempo, foi muito bom, um trabalho ótimo fazendo com eles, e chegou um momento que eles foram embora, e de repente eu disse, meu Deus, estou só de novo. E naquela hora o Espírito de Deus, ele falou tão forte ao coração, dizendo assim, quando eu te deixei? Aleluia.
quando Ele nos deixou. Não teve um momento na nossa vida que Ele não deixa. Não tem um momento só. Às vezes, quando eu estou naquele barquinho e eu atravesso de um lugar para outro, teve um dia que eu voltei, eu disse, meu Deus, banzeiro. O que é banzeiro? É uma agitação nas águas, tá? É feito umas ondazinhas, mas que não é legal não. E ali eu estava sozinha, eu disse, meu Jesus, eu tive medo? Claro, gente! Claro que eu tive medo. Tem gente que pensa, não, irmã corajosa é nada. Olha, eu sou tão medrosa que eu não tive coragem de dizer assim, não, Senhor, não vou fazer missões não. Vou, Senhor, vou sim. Sou medrosa. E ali eu atravessei aquele banzeirozinho, eu disse, meu Deus, Senhor, venha cá. Então aí eu lembro, Deus está comigo. Aí para passar mais ou menos eu tenho que cantar, né? Eu canto. Tudo que eu lembro de ir ali, eu vou cantando para aliviar. Eu disse, meu Deus, quando ele não está chegando não, está demorando a chegar do outro lado. Mas graças a Deus eu cheguei. Aí o irmão disse assim, eita, enfrentou hoje o primeiro banzeiro. Eu disse, foi, irmã, enfrentei. Graças a Deus eu estou aqui. Mas o Senhor está ali no barco, eu não estou vendo. Ele está ali presente. E eu digo, pessoal, gente, se algum dia acontecer alguma coisa, e seja onde for que eu estiver, lá eu parti, mas eu estava no centro da vontade de Deus. É o que vale. Aconteça o que acontecer, o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Eu tive algumas malárias e teve uma que eu quase cheguei a óbito. Eu fiquei em coma e naquele momento o pessoal ficou meio desesperado. Não foi agora, faz um bom tempo. E eu tive um sonho antes, como se eu fosse morrer, tinha um decreto de morte, e de repente nesse sonho vinha uma mão, rasgava esse decreto, eu não sabia o que ia acontecer, mas de repente eu estava bem doente, quase morri. Mas o Senhor, Ele é o dono da nossa vida. É o Senhor que tem os nossos dias na palma das suas mãos. Há uma presença com você. A grande presença está com você. A grande presença não deixa você. Não deixa. Então a grande presença, a presença de Deus ali operando, ali muitos creram, lá no versículo 21, e se converteram ao Senhor. Se converteram, e converteram de verdade. Eles mudaram de rota, porque conversão é algo tão profundo. É uma mudança de direção. Eu estou nessa direção e eu dar meia volta. Eles se converteram. Eles estavam em uma linha da vida dele, em uma jornada, e de repente mudaram. Foi radical. E eles se converteram ao Senhor. E muitos creram e se converteram. E aí a gente vai ver o grande testemunho. Que grande testemunho é esse? A notícia se espalhou. Olha, mau testemunho se espalha também, viu? Mas bom testemunho também se espalha. A notícia do que estava acontecendo em Antioquia chegou longe. Lá em Jerusalém, olha. Gente, está acontecendo um negócio em Antioquia. Está acontecendo um movimento em Antioquia. As pessoas estão se convertendo. Olha, está algo grande. Não é só judeus, não. Gregos também se convertendo. O quê? Envia Barnabé para lá, para ver o que está acontecendo. Como é que está Antioquia? E a Bíblia diz, quando ele chega lá no versículo 22, enviaram para lá Barnabé. Quando ele chegou, olha só, ele viu a graça de Deus e ele ficou alegre. Ele viu a graça de Deus. A graça de Deus estava lá. Isso tem a ver com o nosso testemunho. O grande testemunho, aonde a graça de Deus está. E ele ficou alegre, Barnabé ficou alegre. E Barnabé também tinha um grande testemunho, porque a palavra de Deus diz que ele era um homem cheio de fé. Olha só, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Testemunho de Barnabé, testemunho da igreja de Antioquia, cresceu ainda mais o evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus me ajude. Que Deus nos ajude ao nosso testemunho falar bem alto aí. Bem alto em Maricá. Quando as pessoas olharem e dizem assim, não, ali é diferente. Não, é diferente. Não,
compactua com nada errado, é diferente. Tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. No trabalho, olha, no trabalho ele é diferente, ela é diferente. Na faculdade, olha, na faculdade ela é diferente. Não sei o que é. Testemunho, o brilho e a graça do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus me ajude e nos ajude a estar como aquele povo estava ali em Antioquia, cheio de graça, cheio de graça. E aí Barnabé vai buscar Saulo, e lá em Antioquia, né, passam aquele tempo ensinando. Saulo aqui, ele estava ainda meio no anonimato, mas é ali em Antioquia onde esses discípulos, esses nascidos de Deus, é chamado pela primeira vez de cristãos. Por quê? Tem tudo a ver com Cristo. A vida deles tem tudo a ver com Cristo. O testemunho tem tudo a ver com Cristo. A fala tem tudo a ver com Cristo. O pensamento tem tudo a ver com Cristo. A ideologia tem tudo a ver com Cristo. O jeito de viver tem tudo a ver com Cristo. Isso é ser cristão. É tudo a ver com Cristo. Não sou eu mais quem vive. Lembra que Paulo disse: mas é Cristo que vive em mim. A vida que tenho agora não é minha, não, é dele. Tem tudo a ver com Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. E é um desafio, meu irmão. Não sei se você, minha irmã, passa por isso, mas é um desafio ter tudo a ver com Ele. Porque a inclinação da nossa vida é complicada, né? Mas aí, o Espírito Santo, Ele nos capacita a nos parecer com Cristo. Sozinhos é difícil, mas o Espírito Santo nos ajuda a parecer com Ele. Então é maravilhoso servir ao Senhor. Desde 2008 que eu dediquei a minha vida para missões em tempo integral. Eu era funcionária pública, eu era professora do município de Olinda e da minha cidade mesmo. E estava fazendo o seminário. Tirei todas as licenças que eu tinha direito, depois não tinha mais licença para ter direito, mas não tinha mais nada. E chegou o tempo de deixar mesmo o trabalho. Eu entendi perfeitamente que era, naquele momento, realmente era uma vontade de Deus para a minha vida. E até hoje, Ebenezer, o Senhor ajudou. Até hoje o Senhor ajudou. Até hoje o Senhor sustentou. Teve uma fase quando eu estava em Guiné-Bissau. Chegou um momento que eu fiz os cálculos e disse assim: meu Deus, mês que vem o negócio está sério, vai ficar meio apertado. Porque tinha questão de câmbio lá. E eu fiz assim: meu Deus, mês que vem o negócio vai estar bem apertado. Senhor, ajuda. E naquele mês que chegou, uma pessoa ligou para mim e disse: Denise, olha, uma amiga minha que fez psicologia, conseguiu um trabalho, eu fiz um voto a Deus, que o meu primeiro salário ia ser para missões. E tu que estás aí em Guiné, eu vou mandar o meu salário para você. Eu disse: o quê? Eu disse: ai meu Deus, glória a Deus. A gente tem uns planos, não é? A gente tem uns planos diferentes de Deus. A gente tem uns planos e realmente foi falta de confiança minha. Mas mesmo assim, apesar de mim, Deus é fiel. A mão do Senhor chegou na hora certa. Porque Ele não falha, gente. Ele não falha, seja o que for. Seja na área financeira, na área física, na área emocional. O nosso Deus não falha. Na área climática, o nosso Deus não falha. Teve um momento que lá em Guiné tem um problema sério de chuvas. Chegou o tempo de chuva que eles dependem da chuva para a agricultura. E nada da chuva chegar. E naquele momento os muçulmanos começaram a se preparar para fazer a reza e tal. E nós tínhamos ali uma escola, tinha quase 200 alunos. E teve uma reunião lá na escola, os professores crentes também. E eu apoiava eles na escola. Eu disse: a gente vai começar a reunião, mas antes de qualquer coisa, está bem difícil a situação da gente sem chuva. A gente vai pedir a Jesus para mandar chuva. Eu disse: pronto, ou eu sou expulso agora da aldeia, ou eles me aceitam de vez. E foi aquele zum, eu tremendo por dentro. Eu disse: os professores vão orar, né? Vamos pedir a Jesus para mandar chuva agora. E aí a gente orou, eu fui-me embora para outra aldeia, trabalhar, na casa de outros pastores. E de lá, à tarde, o povo me ligou. Um pai me ligou. Ele disse assim, viu?
Vou dizer como ele me disse. Ele chamava Denísia. Donísia, tchuba na tchubitiu. Fale, tchuba na tchubitiu. Sabe o que significa isso? Denise, está chovendo muito aqui. Aplauda Jesus, porque Ele tem poder acima de tudo. O Senhor é poderoso, é assim. É a mão do Senhor operando, a mão do Senhor atuando. É assim o nosso Deus. Acima de tudo, clima, tempo, chuva. O que é a chuva diante dele? A Bíblia diz que as nações são como uma gotinha de água que cai no balde. Nada. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é tremendo. Ele é poderoso. Nada no mundo abala Ele. A pandemia não abalou Deus. Os problemas que acontecem na terra não abalam Deus. Por quê? Porque Ele é o que Ele é. Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é Rei, Ele é tremendo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas, nada abala Deus. A gente é abalado muitas vezes, mas o nosso Deus não. Ele permanece no trono. Aleluia. Governando. Seja o que for que no mundo acontecer daqui para frente, sempre pense, o meu Deus está no trono. O meu Deus governa. O meu Deus controla todas as coisas. Toda a história está debaixo do controle dele. Aleluia. Eu quero passar, eu não sei qual, é aqui atrás, né? Eu costumo ser do lado. Eu quero passar um vídeo de algumas coisas que têm acontecido, certo? Eu saí de lá, mas eu quero trazer uma notícia muito boa, assim, para mim é muito boa, porque a coisa boa eu acho assim, meu Deus, é tão bom quando eu não estou, que o trabalho acontece. Para mim, o melhor trabalho é quando eu não estou. Por quê? Porque lá tem na comunidade de Castanheira uma moça trabalhando, dando a escola bíblica. No Passarinho tem Cristelle, também ensinando as crianças, mandou um vídeo para mim. Lá no Jacitária tem Carla, ensinando as crianças, trabalhando com as crianças. Carla foi mordida por uma jararaca, teve hemorragia, quase morre. E Deus fez uma obra na vida de Carla, no hospital. E Carla voltou com vida, Carla se batizou. E Carla está cuidando das crianças lá na comunidade Jacitária. Então isso é uma coisa tremenda que só o Senhor faz. Eu não estou lá, glória a Deus agora. Mas uma coisa eu sei, a mão do Senhor está lá. Com as meninas trabalhando ali. E a obra do Senhor vai crescendo, amém? Tem um que é... certo, esse daí. Tem áudio? Consegue colocar o áudio? Ah, tá. Isso aí é como eles chegam lá para o culto. Eles vêm de... Aí é só o momento de alguns cultos, tá? Alguns cultos, tá? Aí é passarinho. Quando tinha água. Essa que está cantando é Cristelle. É ela que está cuidando das crianças lá. Na frente da minha casa. Da casa da Missão Amazônia. Isso tudinho é no passarinho, viu? Ainda. Foi um culto que a gente fez de um aniversário. Estava sem energia nesse dia lá em casa, para o culto. Só tem uma luz de emergência ali ligada.
Esse é o casal, Nailson e Cristelle, louvando ao Senhor. Antônia, aquela que está sentada ali, é a primeira que chega em culto, em estudo. É a primeira. E se eu recebi a visita lá do pessoal de Asas de Socorro, que chegaram lá. Aí já é no Jacitara, viu? Comunidade do Jacitara. Olha aí, pastor Jorge. Já citaram, depois de tudo que aconteceu lá, e é um momento de apresentação de 5 criancinhas. Em um dia só, os pais quiseram apresentar essas crianças ao Senhor, consagrar elas ao Senhor. Algumas vezes faltava energia e a gente continuava ali mesmo no culto. A televisão para ajudar eles a aprenderem o louvor. Aí também a Jacitara. Aí é dominguinho, gente. É uma comunidade muito grande, certo? Mas a gente teve um encontro com algumas mulheres na praça, à noite, lá na cidade. Isso é no Passarinho agora. Quando termina o culto. Para você entender como é que eles vão para casa. Não, nesse dia foi não. Passarinho não. A gente foi visitar outra igreja, em outra comunidade. Agora aí é no Passarinho, sim. Eles saindo do culto, indo para casa. Isso é à noite, tá, gente? Sai um barquinho, sai outro. Viu? Tem o outro, não é isso? Tem o outro também. Pronto, esse daí. Os evangelismos que acontecem. Dia das Mães. Dá uma pausa aí, por favor. Tem como dar uma pausa? Pronto. Gente, é a casa de farinha lá na comunidade. O pessoal trabalha com agricultura e faz farinha. Então, um tempo muito bom que eu tenho com eles, de discipular, é na casa de farinha. Porque eles passam a tarde lá, rapando mandioca, peneirando a farinha. Então, tem dias que eu aproveito, eles dizem, você já sabe rapar mandioca agora, quer descascar mandioca? Aí,
Esse momento que eu estou lá, a gente está conversando normal, de qualquer coisa. E de repente começa a surgir perguntas com relação à palavra de Deus e tal. Então é uma tarde que não foi programada para um estudo bíblico, mas que acontece um estudo bíblico durante toda uma tarde. Certo? Enquanto está no processo da farinha. Então algumas vezes eu vou para a casa de farinha com eles. E até que não é tão mal não, viu? É bonzinho. Eu até aprendi a fazer um bocado de coisa. Pode passar. Essa menina tomou a decisão, foi muito bom. Sou eu no voador. Olha que coisa linda do Criador. Nova esperança. Esse jovem é do Passarinho, viu? Tá indo para outra comunidade. Ele foi comigo para a gente fazer um trabalho. A gente teve doações de cesta agora também. Olha que bênção. São visitas que chegam por lá que abençoam muito. As crianças que foram apresentadas. Olha aí, gente, que bênção. Batismo de Dona Maria. Ela é bem debilitada, então foi realizado com a equipe da Amazônia que estava lá. A gente fez na casa dela, dentro da sala. Esse foi agora em julho. Quando eu estou em Manacapuru, às vezes eu faço esse trabalho tanto no Porto, como em alguns lugares em Manacapuru. Gente, aquele barco grande ali espera vocês. Amém, glória a Deus. Aquele barco ali, grande, espera vocês. Cabe muita gente lá dentro, tá? Então, fevereiro, Missão Amazônia está aí com o desafio dessa viagem. E desde já, quero convidar você, né, a participar, a sentir, Isso a gente vai para dar, a sensação é essa, a gente vai para dar. Mas chega lá, a gente não tem a sensação que deu, a gente tem a sensação que recebeu. Missões é assim, né? Deus chamou a gente para ser seus cooperadores na obra. Paulo, certa vez, disse que nós somos cooperadores de Deus. Cooperador são duas palavras. Co e operador. O co é a gente. A partezinha do cooperador, o co é a gente. Operador é ele. Então, a gente vai junto com o operador para ver o operador fazer uma obra muito grande. Então, nós somos cooperadores dessa obra do grande operador, que é o Senhor Jesus. Continue orando, irmãos, por mim, pela minha vida, pela minha família, certo? Pelas igrejas ali no Passarinho. E eu creio que Deus ele vai levantar lideranças ali naquele meio. Eu creio que vai ter, nesse mês de fevereiro, aí, treinamentos também para aquelas pessoas que estão ali. E que o nome do Senhor sempre seja glorificado. Em tudo seja glorificado.